Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos apresentar para vocês aqui o tópico que trata sobre as lentes, né? Nós vamos ver o que se constitui o conceito de uma lente e como que a lente é capaz de formar as imagens dos objetos que são colocados diante dela, tá certo? Então vamos à aula então. Vou compartilhar com vocês a tela aqui, ó. Então vamos lá, o nosso tópico é sobre lentes delgadas. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é o conceito, né? Então o que é uma lente? Então uma lente trata de um conjunto composto por três meios refringentes. Esses três meios eles são separados por duas superfícies esféricas ou uma superfície esférica e outra plana, tá certo? Esse é o conceito aí de lente, tá? Delgadas é porque essas lentes são finas, né? Não são lentes aí tão espessas na sua região mediana, né? São lentes finas, ok? Bom, então eu vou apresentar para vocês aqui basicamente as duas lentes que nós trabalhamos. Essa primeira lente que está aparecendo aqui, ela é uma lente que quando chega a radiação nela, o que ela faz com essa radiação? Ela converge a radiação para um ponto. Então essa lente é chamada de lente convergente, tá certo? E essa outra lente que vocês conseguem enxergar aqui na figura seguinte, perceba que quando a radiação, quando a luz chega nela, ela diverge a luz, né? Então essa primeira converge, é a lente convergente. A segunda diverge a luz, é uma lente o quê? Divergente, tá bom? Então nós podemos ter dois tipos de lentes, as lentes que são convergentes e as lentes que são o quê? Divergentes. Tudo bem? Vamos lá para a próxima. Então, o segundo detalhe, a gente tem que ver aqui a questão da nomenclatura das lentes e o comportamento que a lente promove diante da luz. Então, vamos lá. Primeiro, como vocês puderam perceber no slide anterior, as lentes, a grosso modo, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ter as bordas finas. Perceba que quando você olha para essas três primeiras lentes aqui da figura, ó, e compara a borda com a região do meio, as bordas são mais finas ou elas são mais espessas que a região do meio? As bordas são mais finas. Essa aqui é uma lente de bordas finas, essa aqui também, essa aqui também. Então, via de regra, as lentes de bordas finas se comportam como lentes o quê? Lentes convergentes. Não é regra isso, tá certo? E aqui embaixo nós temos as lentes com as bordas mais espessas que a região do meio. Então, quando a lente tem uma borda mais espessa, ela é chamada de lente o quê? Lente côncava. Bordas finas, convexas. Bordas espessas, lentes côncavas. Agora o nome. O nome que a lente recebe sempre vai ter a terminação classificando a lente. Então, se é uma lente convexa, a terminologia aqui do nome da lente é a palavra convexa. Se a lente em questão for uma lente côncava, a terminologia do nome dela é a classificação da lente, que é côncava. Então vamos à primeira lente aqui, ó. Essa lente ela possui duas faces que são convexas. Então como é que é o nome dela? Lente biconvexa. Bi de 2, convexa, porque ela tem duas faces convexas. Essa segunda lente é uma lente que tem uma face plana e a outra face convexa. Então como que é o nome dessa lente? Lente plano-convexa. Essa terceira lente ela tem uma face que é convexa e uma face que é côncava. Então como que é o nome da lente? Lente côncavo-convexo. Perceba que a terminologia sempre vai classificar a lente. Bordas finas, lente convexa. O nome termina com a palavra convexa. Na sequência, eu tenho aqui as lentes de bordas espessas, ou seja, as lentes côncavas. Essa primeira lente aqui, ó, que vocês podem ver, ela tem duas faces côncavas. Então, como é que é o nome dela? É uma lente bicôncava. Essa terceira de baixo, ela tem uma face plana e a outra face côncava. Então, como é que é o nome dela? Lente plano-côncava. E a última lente aqui, perceba que ela tem uma face que é convexa e outra face que é côncava. Como que então o nome dessa lente? Lente convexo-côncavo, tá certo? Então nós temos aí essas possibilidades de nomenclatura das lentes que levam em consideração as faces. Agora vamos analisar aqui a questão do comportamento da lente. Então olha só, não é regra que a lente convexa sempre vai ser convergente. Na maioria dos casos acontece isso, mas pode haver exceções.
Quando que as lentes convexas serão lentes convergentes? Ó, ela é uma lente convergente quando o índice de refração da lente, NL é o índice de refração da lente, é maior que o índice de refração do meio. Então, por exemplo, se essa lente aqui for feita de vidro e ela estiver no ar, ela vai ser uma lente convergente. Por quê? Porque o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração do ar. Agora, dependendo do material que você fizer ela, se você colocar ela dentro da água, pode ser que o índice de refração da água, ou seja, do meio, seja maior que ela. Aí ela vai deixar de ser uma lente convergente e vai passar a ser uma lente divergente, tá bom? Então tá aqui, ó, são convergentes quando essa inequação é satisfeita, caso contrário são divergentes. A mesma coisa acontece com as lentes côncavas, ou seja, ela só vai ser uma lente divergente quando o índice de refração do meio for maior que o índice de refração da lente. Caso contrário, ela é uma lente o quê? Convergente, beleza? Então atentem para esse detalhe aqui de classificação das lentes com relação ao comportamento dela com relação à luz, tá certo? Bom, a gente quando vai analisar os exercícios, os experimentos que possuem lentes, eles não vão fazer o desenho da lente levando em consideração, né, as faces dela. Eles vão colocar representações simbólicas. Então perceba, essa representação simbólica aqui, ó, vai indicar uma lente de bordas o quê? De bordas finas, ou seja, uma lente via de regra, na maioria das vezes, convergente. Essa representação vai indicar para nós uma lente o quê? De bordas espessas, ou seja, via de regra, uma lente divergente. Então essas são as representações simbólicas que nós temos aí na natureza para indicar a presença das lentes, tá certo? Bom, quais são os elementos da lente? A lente ela possui aqui 4 elementos, né? Quem são esses 4 elementos? Então, o primeiro elemento é esse bem aqui do meio, que está exatamente aqui na região mediana da lente com o eixo principal. Esse ponto aqui é chamado de ponto O, ele é o centro óptico, tá? É o centro óptico. Então, esse elemento é o centro óptico. Aí ela tem dois focos, um foco que é chamado foco objeto, o outro foco que é chamado foco imagem, e 2 outros pontos que, na verdade, coincidem aí com os centros, né, das esferas, das calotas que compõem as faces da lente, que são chamados de pontos antiprincipais. Então, a mesma coisa, você pode ter um ponto antiprincipal que é objeto, um outro ponto antiprincipal que é imagem. Quando que ele vai ser um ponto objeto? Quando a luz passar por ele chegando na lente. Quando que ele vai ser um ponto imagem? Quando a luz que passa sobre ele sai da lente. Então, toda luz que chega na lente ou que chega no instrumento vem do objeto. Toda luz que sai do instrumento, ou seja, que sai da lente, vem da imagem. Então, se é um ponto que passou por ele a luz que chega, é um ponto objeto. Se é um ponto que passou por ele a luz que sai da lente ou do instrumento, é um ponto imagem, tá certo? Então, eu tenho aqui os pontos, né, da lente convergente e da lente divergente. Perceba que esses 2 pontos aqui, ó, que são os pontos imagem, foco imagem e ponto antiprincipal imagem para a lente convergente, eles estão aqui do lado direito da lente convergente, considerando que a luz vem da esquerda para a direita. Na lente divergente, ao contrário, eles estão à esquerda, tá bom? Então, esses aqui são os elementos que constituem as lentes, beleza? Vamos lá, agora quais são os raios notáveis das lentes? Gente, o raio notável, ele serve para quê? Ele serve para a gente entender como que se dá a formação da imagem quando a gente coloca um objeto na frente da lente. Então, são basicamente 4 raios notáveis. Eu coloquei aqui os 4 de uma vez só e eu vou explicar como é que eles se comportam. Então, está aqui, ó. Primeiro é esse vermelho. Então, toda a radiação que chega na lente convergente paralela ao eixo principal, ela vai ser convergida para o foco. Tá vendo? Por isso que esse foco aqui é o foco imagem, porque ele foi formado por uma luz que sai da lente. Então, chegou paralelo, sai pelo foco. Chegou passando pelo foco, como é que ele sai? Paralelo. A mesma coisa com essa radiação violeta aqui, ó. Ela chega na lente passando pelo foco, como é que ela saiu? Paralelo. Esse foco aqui é um foco objeto ou é um foco imagem? É um foco objeto. Por quê? Porque a luz que passa por ele está chegando. Então, se é um ponto que chega a luz, é um ponto objeto. Se é um ponto que sai a luz do instrumento, é um ponto imagem. Terceiro raio notável. O que acontece com a radiação verde? A radiação que passa pelo centro óptico, ela não sofre desvio. Ela sofre a refração sem sofrer o desvio, tá bom? Então, vamos lá de novo. Ó. Paralelo pelo foco paralelo, pelo centro óptico não sofre desvio. E o que acontece com a radiação que chega na lente passando pelo ponto antiprincipal?
ele é refratado do outro lado, saindo também pelo ponto antiprincipal, tá bom? De novo, esse primeiro ponto antiprincipal aqui é o ponto antiprincipal objeto. Esse segundo é o ponto antiprincipal imagem. Objeto, porque a luz passa nele chegando no instrumento. Esse aqui é a imagem, porque a luz que passa nele sai do instrumento, tá bom? Então, ó, com esses raios notáveis, a gente consegue fazer o quê? Fazer a formação da imagem de qualquer objeto que é colocado na lente convergente. A lente divergente é a mesma coisa, só vai mudar o comportamento da radiação refratada. Aqui na lente convergente, essa radiação ela é convergida, na lente divergente ela é o quê? Divergida. Então, vamos lá, o primeiro é esse vermelhinho. Ó. Luz que chega paralelo, vai sair como? Pelo foco. Então, ela vai ser refratada aqui, ó, divergindo de qual direção? Do foco. Agora, a mesma coisa, ó, esse foco aqui, ó, tá vendo esse foco aqui? Ele é objeto ou imagem? Imagem. Por que ele é imagem? Porque ele é feito pela luz que sai da lente. Então, ó, paralelo pelo foco. E se a luz chegar na lente na direção do foco? A luz violeta aqui, ó, chega na direção do foco. Como é que ela sai? Paralela. Então, paralelo pelo foco paralelo. Esse foco aqui, ó, é um foco objeto ou um foco imagem? É um foco objeto. Por quê? Porque é formado pela luz que chega na lente. Terceira radiação, ó, essa radiação verde. Toda radiação que passa pelo centro óptico não vai sofrer o quê? Desvio. E a última radiação é essa aqui, ó. Toda radiação que chega na lente na direção do ponto antiprincipal, ela é refratada do outro lado também na direção do ponto antiprincipal. Olha esse primeiro raio de luz, está faltando só a setinha aqui, ó, mas olha só, ele está chegando na direção do ponto antiprincipal. Esse ponto aqui é objeto ou imagem? É um ponto objeto, porque a luz que forma ele chega na lente. Aí saiu na direção do outro ponto antiprincipal. Ó. Esse ponto aqui, gente, ó, ele é objeto ou é imagem? É um ponto imagem, por quê? Porque a luz que formou ele está saindo da lente, beleza? Então, esses são os raios notáveis. Agora, com os raios notáveis, nós conseguimos fazer aqui a formação das imagens nas lentes convergentes. Ó, vão ser 5 tipos de imagem, tá bom? Que a lente convergente forma. Eu vou mostrar aqui de maneira reduzida os 5. Tá aqui a primeira, ó. Eu botei aqui um objeto, um canguru. Esse objeto está na onde? Está antes do ponto antiprincipal objeto. Na onde que a imagem formada se deu? Aqui, ela aqui, ó. Então vamos lá, ó. Como é que você faz essa imagem? Ó? Se sair uma luz aqui, ela sai paralela, é convergida pelo foco. Se sair uma luz aqui e passar pelo centro óptico, ela não sofre desvio. Na onde que está a imagem formada? No encontro da radiação refratada. Então aqui está a imagem formada. Então vamos lá, gente. Responde comigo. Essa imagem é real ou virtual? Ela é real, porque ela é formada pelo cruzamento efetivo da luz. É uma imagem direita ou invertida? É uma imagem invertida, de cabeça para baixo. É uma imagem maior, menor ou igual ao objeto? É uma imagem menor que o objeto, certo? Próximo tipo de imagem. Aqui, eu botei outro objeto aqui, ó, tartaruguinha, ó. Eu cheguei o objeto para frente. O objeto agora está em cima do ponto antiprincipal objeto. Onde está a imagem? Está aqui, ó. Então vamos lá, ó. Paralelo pelo foco, pelo ponto antiprincipal, não sofre desvio. Aqui está o encontro da radiação refratada. Então aqui se formou a imagem, tá bom? Então aqui é a segunda imagem formada. Que tipo de imagem que eu tenho aqui? Real ou virtual? Imagem real. Direita ou invertida? Imagem invertida. Maior, menor ou igual ao objeto? Igual, do mesmo tamanho do objeto, tá certo? Terceiro caso aqui, ó, aproximei o objeto mais um pouquinho da lente e botei o objeto aqui, ó, entre o ponto antiprincipal e o foco. Está aqui um leãozinho, aqui o objeto, leãozinho, está aqui a imagem. Como é que essa imagem foi formada? Ó, sai a luz aqui, ó, paralelo pelo foco, tá aqui. Pelo centro óptico não sofre desvio, tá lá. No encontro da radiação refratada está a imagem, beleza? Então essa aqui é a terceira imagem que a lente é capaz de formar. Também é uma imagem o quê? Direita ou invertida? Invertida. Real ou virtual? Real. Maior, menor ou igual ao objeto agora? Imagem maior que o objeto, certo? Quarta imagem formada. Ó, botei o objeto mais para frente. Perceba que o objeto está em cima do foco. Agora o que acontece? Ó, se a radiação sai paralela, converge pelo foco. Se ela passa no centro óptico, não sofre desvio. Olha a radiação refratada, saiu de forma paralela. Se ela sai de forma paralela e não concorrente, como nos outros casos, ela vai se cruzar na onde? Lá no infinito.
Então, se elas se cruzam lá no infinito, essa imagem é dita imagem imprópria. Imprópria para quê? Para visualização. A gente não consegue enxergar ela, a gente não consegue ver ela. Então, quando o objeto está bem em cima do foco, não há formação de imagem por parte da lente, tá certo? O último tipo de imagem formada pelas lentes convergentes está aqui, ó, uma zebrinha. Botei o objeto na onde agora? Ó, entre o foco e o centro óptico. Vamos ver onde é que está a imagem? Ó, paralelo pelo foco, está aqui. Agora, se o raio de luz passar pelo centro óptico, não sofre desvio. Se você seguir o primeiro raio de luz refratado e o segundo raio de luz refratado, nessa direção e sentido aqui, eles se divergem, ou seja, eles nunca vão se cruzar. Então, se você for no sentido contrário, eles se convergem. Na onde eles se encontram está a imagem. Aqui a imagem aqui, ó. Essa é a imagem formada. Então, nesse caso aqui, ó, essa imagem ela é direita ou invertida? Direita, está de cabeça para cima igual ao objeto. É maior, menor ou igual ao objeto? É maior que o objeto. Ela é real ou ela é virtual? Ela é virtual. Por que ela é virtual? Porque ela foi formada pelo cruzamento dos prolongamentos da luz e não pelo cruzamento efetivo da luz, tá bom? Então, essas são aí as 5 imagens que a lente convergente forma. Eu vou mostrar para vocês um negócio aqui, ó, antes da gente prosseguir. Tem um site aqui, pessoal, que a gente sempre usa, que é um site que tem alguns experimentos, né? Então, assim, foi um site feito pela Universidade do Colorado, Estados Unidos, e eles têm uma série de ensaios lá. Eu vou abrir para vocês darem uma olhada aqui, ó. Então, tá aqui, olha o site aqui, ó. Você tem aqui nesse site, por exemplo, uma lente, tá vendo? Aqui é uma lente convergente, ó. Então, você pode brincar aqui, ó. Você coloca o objeto aqui, vai afastando o objeto da lente e vai vendo a imagem formada. Olha aqui, o objeto está bem longe da lente lá, ó. Tá aqui a imagem, ó, invertida, direita, real. Ó, eu vou aproximar o objeto da lente agora. O que acontece quando a gente está aproximando o objeto da lente? Ó, a imagem começa o quê? A aumentar. Ó. Quando você colocar ele bem em cima aqui do ponto antiprincipal, a imagem vai passar a ser o quê? Igual. O mesmo tamanho, né? Invertida e igual. Se você continuar aproximando o objeto aqui, ó, olha lá, a imagem já passou a ser o quê? Maior que o objeto. Se você colocar essa imagem aqui, ó, em cima do foco, o que acontece? Ó, a imagem se formou lá no infinito. A gente não está vendo a imagem formada, ó, está no infinito, tá vendo? E se eu aproximar a imagem um pouquinho aqui do espelho, da lente, desculpa, de tal forma que ela fica ali, ó, entre o foco e o centro óptico, aqui a imagem, ó, a imagem ampliada, maior, virtual e direita, tá vendo? Bom, então você pode brincar com esse experimento aí, ó, e aqui dá para você alterar aqui a radiação, sem radiação, ó, com radiação marginal, com radiação principal, né, com várias radiações passando pela lente. Você pode alterar aqui o índice de refração, né, ou a própria tamanho da lente aqui, ó, o comprimento dela, tá certo? Então você pode alterar, colocar outros objetos aqui, ó, colocar régua para fazer medições, tá bom? Então dá uma entradinha nesse site aí para você brincar um pouquinho com o experimento aqui, tá? É o FET Colorado, da Universidade, né, do Colorado, tá bom? Então, beleza, pessoal, vamos voltar aqui para mostrar para vocês, então, como que se dá a formação de imagem agora, quando a lente ela é uma lente divergente, tá bom? Vamos voltar aqui nos slides aqui para a gente ver, né? A lente, então, divergente. Bom, então, já vimos aqui o último caso, ó, formação de imagem em lentes divergentes. A lente divergente, ela vai formar só um tipo de imagem. Então, ó, botei aqui um objeto diante de uma lente divergente. Aqui a imagem formada, ó. Como que se formou essa imagem? Vamos ver, ó. Sai uma luz aqui paralela e incide na lente, ela vai sair como? Ó, paralelo, ela vai sair pelo foco. Saiu aqui alinhada com o foco. Se ela passar aqui no centro óptico, não sofre desvio. Se você olhar para essa primeira radiação refratada e para a segunda, nessa direção e sentido, elas são divergentes, não vão se encontrar. No sentido contrário, elas são convergentes, se encontram. Na onde elas se encontram está a imagem. Então está aqui, ó, eu tenho aqui a imagem formada. Perceba, essa imagem é direita ou invertida? Direita. Virtual ou real? Virtual, porque ela é formada pelo cruzamento dos prolongamentos. Essa imagem, ela é maior, menor ou igual ao objeto? É sempre uma imagem o quê? Menor que o objeto, tá bom? Então, beleza, nós vimos aqui a formação, né, das imagens que as lentes permitem que se formem. Vou fazer um último experimento com vocês aqui, ó. Esse aqui vocês podem fazer em casa. Então, olha só, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma taça, tá? Uma taça dessa de beber água, beber vinho, todo mundo tem em casa. Se você olhar para essa taça aqui, eu botei aqui dentro a água. Então, assim, embora ela esteja cortada, mas se eu estivesse dando continuidade aqui, ó, perceba essa face de cá e essa face de cá.
não formaria uma lente de bordas finas? Ou seja, uma lente convexa. Como aqui dentro tem água e aqui fora eu tenho ar, o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar. Então aqui dentro eu tenho, literalmente, isso aqui é uma lente, tá bom? Então olha só, vou pegar aqui esse lápis da minha filha, ó, é um lápis que tem um porquinho aqui na ponta. E então, olha só, esse aqui é o meu objeto. Perceba que ele está de cabeça para cima. Eu vou colocar ele aqui do lado e você vai ver a formação da imagem. Olha lá do outro lado da imagem formada, tá vendo? Como é que está o porquinho lá? O porquinho está de cabeça para cima ou está de cabeça para baixo? De cabeça para baixo. Até o professor está aparecendo lá de cabeça para baixo, tá vendo? Agora, olha o que eu vou fazer com o porquinho se eu aproximar ele aqui da lente. Eu estou aproximando, ó. Estou aproximando, estou aproximando. Tem uma hora que eu vou aproximando de tal forma que, olha só, ele já está de cabeça para cima. Tá vendo de cabeça para cima? Olha ele sorrindo para a gente lá, ó. Então, esse aqui é o momento em que o objeto está entre o foco e o centro óptico, tá bom? Estou afastando aqui, ó, de novo, olha lá a imagem invertida, formada. Aproximei aqui da minha lente, tá bom? Ela está aqui agora de cabeça para cima. Então, você pode fazer esse experimento na sua casa para observar isso, né? Um último detalhe interessante é que as lentes são instrumentos ópticos que podem ser utilizados em diversos equipamentos, né? A gente pode usar ela em lentes para fazer a correção de visão, né? Em microscópios, em telescópios, em lunetas, projetores de slide. Então, existe uma série de instrumentos aí que a gente tem no dia a dia que são compostos pelas lentes, ok? Dica importante, quando você estiver fazendo essa aula aí, pause o vídeo, vai fazendo as anotações que você teve acesso. Havendo dúvida, volta novamente o vídeo e assista, tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido e gostado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.